Pessoal, boa tarde. Bom, dando continuidade aí nas temáticas, né, do nosso componente atenção primária, saúde e gestão, nós vamos estar discutindo hoje com vocês dois temas muito importantes: a vigilância da saúde do trabalhador e algumas noções relacionadas à previdência social. Bom, no primeiro tema, vigilância à saúde do trabalhador, a gente vai abordar a evolução do processo do trabalho, né? Algumas questões relacionadas com essa dinâmica, né, social, e vamos também abordar a questão dos riscos, né, a questão das doenças, dos acidentes e da notificação, né, das doenças, agravos e eventos relacionados à saúde do trabalhador. Bom, eu mandei os slides para vocês. Quem puder pode estar acompanhando pelos slides. Infelizmente, a gente não conseguiu programar nossa videoconferência para que a gente possa estar mostrando os slides. Então, às vezes, eu vou direcionar meu olhar para um outro local aqui, para a minha tela do computador que está aqui à frente, onde eu vou estar acompanhando, né, o que a gente colocou nos slides. E depois vocês ou podem estar acompanhando, imprimir os slides, ou acompanhando também como eu estou fazendo, né? Gravando essa live no celular e acompanhando os slides no computador, né? Como vocês julgarem mais adequado. Acredito que na nossa próxima aula a gente já vai estar trabalhando via videoconferência com os slides, com tudo certinho. Bom, vamos lá então. O trabalho humano ele tem uma característica peculiar, né? Porque através das atividades ocupacionais a gente se diferencia dos animais, além de ser uma condição necessária, né, em toda a história de evolução do homem. Todo momento da evolução do homem, o trabalho ele esteve envolvido nessa dinâmica social. E com relação a isso, ele foi assumindo, né, formas específicas, formas diferentes, à medida que os modos de produção da existência humana, né, foram se desenvolvendo. No modo de produção primitivo, ou seja, lá no tempo, né, ainda que os homens eram nômades, né, eles não tinham um local onde viviam com suas casas, não tinha um grupamento social específico, né? Eles migravam de local para local explorando os recursos naturais. As atividades de trabalho elas se confundiam com as atividades normais da vida diária, né? Os homens caçavam, pescavam, coletavam, e também não havia uma desigualdade de classes sociais, apesar de que tivessem funções específicas dentro do grupo, né, que compunha aquele conjunto de pessoas, mas não havia essa dinâmica de desigualdade social. A primeira revolução humana, grande revolução humana, ela acontece quando o homem descobre, né, a agricultura e começa também criar animais, e aí ele se fixa num território, né? Então eles deixam de ser sedentários e se fixam mais, mas também ainda relacionado à questão dos recursos naturais. À medida que esses recursos se esgotavam, muitas vezes eles migravam para outros locais, né? Mas à medida que ele se fixa, ele passa a lavrar a terra, né? Cultivar alimentos, criar animais, e aí a gente começa a ter divisões mais específicas das atividades dentro dos membros que compunham, né, esses grupos. Nós temos na história um modo de produção que a gente chama modo de produção asiático, que, como exemplo, a gente cita lá as populações que viveram nos primórdios aí da humanidade, né, no Oriente Médio, mesmo aqui na América pré-colombiana, no Egito Antigo. Então nós tínhamos grandes comunidades agrícolas
E o modo de produção asiático ele estava relacionado com um trabalho compulsório, né? Ou seja, existiam os reis, né, os faraós, e toda a produção era destinada, né, a esses reis, faraós, através desse trabalho compulsório. Então é característico nesse período, nesse modo de produção, né, chamado asiático, a exploração do homem pelo homem. E a gente já tinha uma sociedade de classes. E eram constantes as lutas entre tribos exatamente por essa questão do poder, né, do domínio dos povos. Ao longo desses períodos, né, que tanto desse ou os que o sucederam, nós tivemos um modo de produção escravista, né? Os escravos eram aqueles indivíduos que não tinham direito algum. Eles trabalhavam em todas as atividades, né, agricultura, mineração, mesmo nos serviços domésticos ali associados aos reis, aos faraós inicialmente, né? Na verdade, eles eram verdadeiras mercadorias móveis. E com isso eles tinham um valor, né? Eles podiam ser comprados, podiam ser vendidos, eles eram propriedade dos seus donos. Esse modo de produção escravocrata, né? Ele se disseminou aí ao longo de muito tempo, né? E até mais modernamente, no século XVI, né? O século das grandes descobertas, das grandes viagens, né? E com as colônias, né? Os escravos eram trazidos para essas colônias, né, da África, e isso inclui a América também, através de um tráfico regular marítimo. E eles tinham essa mesma característica, eles eram mercadorias, né? Não eram considerados seres humanos, sim uma mercadoria que podia ser comprada, que podia ser vendida. Ainda hoje a gente tem referências a respeito do trabalho escravo, mesmo na nossa sociedade moderna. No nosso Código Penal brasileiro, a gente tem um artigo, o artigo 149, né, que fala a respeito dessa, o que a gente consideraria essa questão do trabalho escravo na contemporaneidade, né? Seria submeter as pessoas a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando-os a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão da dívida contraída. Na verdade, o que acontece ainda hoje, essas pessoas, né, elas são exploradas por indivíduos ou grupos comerciais, vivem em condições degradantes, sejam na questão mais rural, na agricultura. A gente teve exemplos de carvoarias, tivemos exemplos também mesmo na zona urbana com relação a pessoas, né, vindas da América Latina que foram praticamente escravizadas, colocadas em locais para produção de artefatos, né, roupas, acessórios e outros, né? Então ainda infelizmente, uma situação que encontrada, né, essas situações análogas ao trabalho escravo, né, esse trabalho degradante na nossa sociedade contemporânea. Outra questão importante é a questão do trabalho infantil, né, que seria uma forma de exploração do trabalho de crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho. Importante a gente verificar que na legislação brasileira, né, a gente considera que abaixo dos 14 anos não é permitido atividades de trabalho. Mesmo que muitas vezes a sociedade naturalize essas formas, né, de trabalho, a Constituição brasileira, né, a legislação brasileira, ela indica que a partir dos 14 anos é que a pessoa pode executar atividades de trabalho na condição de menor aprendiz. E, nesse caso, manter as atividades escolares, né? A partir dos 16 anos, a pessoa já pode ter a carteira assinada como seu primeiro emprego, né? Até os 18 anos. Lembrando que, nesse período, a pessoa não pode ser submetida a condições consideradas insalubres. A partir dos 18 anos, já é aceitável
o ingresso em atividades insalubres, né, respeitadas evidentemente todas as condições de proteção, como para qualquer trabalhador. Um outro modo de produção importante aí nesse processo histórico é a produção servil, né, quando a gente começa o trabalho na associação feudal, né, onde essa sociedade é dividida em estamentos, né, ou seja, é uma sociedade estamental. Nós temos classes, clero, nobreza, camponeses, servos, e o trabalho, né, claro, mais pesado era realizado pelos camponeses e servos. E o trabalho estava relacionado a essa condição de interdependência desses camponeses e servos, né, dos seus patrões, né, do clero e da nobreza. Outro modo de produção importante, né, o modo de produção capitalista. Né, com esse modo de produção, a gente instala a questão do capitalismo, né, onde a gente tem bens que são possuídos por indivíduos e que são patrimônios, eles são donos desses bens. E esses bens podem ser dinheiro, ações, terra, casa, né? E nesse modo de produção capitalista, né, o que alimenta essa engrenagem é o que a gente chama de mais-valia, né, que é aquele valor que a gente considera o valor a mais produzido pelos trabalhadores, além daquele que é pago pelo patrão no salário que é trocado pela jornada de trabalho, né, de cada trabalhador. Então, o patrão ele tem os meios de produção, ele tem a matéria-prima, né, e ele contrata a mão de obra. Evidentemente que todo o trabalho que o trabalhador faz para transformar essa matéria-prima num produto, né, o que ele recebe em salário, né, isso ainda dá lucro para o patrão. Ou seja, não se esgota, né, todo o financiamento desse meio produtivo. Tem sempre lucro. E esse lucro é o mais-valia, é o que sobra. Ou seja, o que o patrão gasta com as matérias-primas, com todo um processo produtivo, né, com os meios de produção, com o pagamento da jornada de trabalho dos trabalhadores, e o lucro é essa mais-valia, é aquilo que sobra a mais, né, para esses patrões. Temos também o modo de produção socialista, e a base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Né? Ou seja, os meios de produção eles passam a ser públicos, coletivos, não existe mais a propriedade privada. E a economia deveria seguir essa planificação global. O excedente produzido, então, já não é mais recolhido pelo indivíduo, isso é recolhido pelo Estado e volta em forma de benefícios para a sociedade. E aí, num primeiro estágio, a gente tinha, né, essa proposição, eliminar a propriedade privada, e num segundo estágio, até mesmo chegar à questão do comunismo, onde a própria classe trabalhadora estaria apta a gerir as relações de produção e viveria conforme suas necessidades. Aí nós temos grandes exemplos, né, desse modo de produção socialista, a Revolução Russa, né, de 17, a Revolução Chinesa, Coreana, né, a economia cubana, que são exemplos desse modo de produção socialista. Bom, isso para introduzir essa questão do mundo do trabalho. Então a gente observa que o trabalho é uma condição inerente à situação humana, né? A gente utiliza-se do trabalho, que é uma forma da gente se relacionar e se desenvolver como sujeito, né? E é através do trabalho que o ser humano se constrói. Inicialmente, né, a próprio nome trabalho, né, ele foi tratado com uma situação de maldição, né, uma situação ruim. A gente teria até referências lá na criação do mundo, na concepção católica, né, então, que ao
promover, né, ao realizar o pecado original, os homens foram expulsos do paraíso, o homem e a mulher, e tiveram que ganhar o suor do próprio rosto, né? Então, o trabalho como resultado do pecado. E também, né, o pecado era considerado como um instrumento de tortura. Até o próprio nome, né, trabalho, vem da palavra tripalium, que significaria um instrumento de tortura. Bom, à medida que a gente observa que os grupamentos sociais eles foram se estruturando, foi começando a se exigir, né, através do trabalho, a produção de meios de subsistência para que aquela sociedade formada ela pudesse se estruturar e pudesse evoluir. Inicialmente nós temos a manufatura, né, onde o trabalhador ele tinha conhecimento daquilo que ele produzia, ou seja, ele participava da produção de todas as etapas do seu produto. Ele conhecia o seu produto, ele conhecia o meio, né, a forma de produzir aquele produto. Ou seja, produzia-se pela necessidade do grupamento social, né? À medida que a gente evolui nessa questão de estímulo e de ampliação desse grupamento social, vão surgindo o que a gente chama o chão de fábrica, né? As fábricas. Ou seja, agora eu preciso produzir mais para dar conta das necessidades. E produzir em maior quantidade, e estamos falando do modelo capitalista, de forma que isso dê lucro, né? Então a Revolução Industrial, que surge no século XIX, né, ela vai trazendo como consequência a expulsão dessa atividade de produção, né, camponesa, de produção da manufatura, né, e a gente produz um fluxo migratório desses camponeses para as cidades industriais. Então nós começamos com o inchaço urbano, né, e todas as situações advindas dessa condição, né, relacionada com a sobrevivência das pessoas, né, a habitação, a mendicância, né, a promiscuidade, as epidemias, né, e todas essas situações relacionadas com esse inchaço urbano. Essa revolução industrial, ela alterou profundamente as condições de vida daquele trabalhador braçal, né, que trabalhava na manufatura. Então, homens, mulheres e crianças foram submetidos agora ao chão de fábrica, às fábricas, com os galpões, né, um grande tempo disponível para o trabalho, ou seja, trabalho de até 12 a 14 horas, condições sanitárias não adequadas, né, e uma produção em larga escala. E dessa forma nova agora de produzir, a gente tinha uma produção em etapas. Ou seja, a gente começava a distanciar o trabalhador do seu produto final. Agora, em vez de produzir desde o começo até o final, ele fazia etapas do processo, né? Então, ele não produzia o produto desde o começo até o final. Cada grupo de trabalhadores passava a dominar uma técnica, né? Uma etapa da produção. Com isso, o objetivo estava claro, né? Maior produção, produzir mais. Essa revolução industrial ela trouxe também umas outras consequências importantes, como, por exemplo, o aparecimento de uma nova classe social, o operariado, e a consciência dessa classe, né? Que passou a começar a se associar em sindicatos, né? Em associações, e isso estimulou ainda mais o enriquecimento da burguesia. O trabalho na sociedade capitalista, a gente tem referências importantes fundadas no modelo chamado Taylorismo, né? Através desse modelo, dessa forma de produção, as tarefas dos operários eram cada vez mais simplificadas, né, de modo que a dificuldade fosse cada vez mínima possível. Então, cada um fazia um pedacinho pequeno, de forma que ele pudesse fazer muito mais. E aí eu repassava a tarefa para o outro trabalhador e para outro trabalhador, cada um fazia apenas uma parte. O fluxo de produção, então, dividido e subdividido, fazia com que os operários não perdessem tempo pensando no que faziam,
né? Existiam pessoas para controlar, para planejar, né? Para introduzir melhorias nos processos, e existia o trabalhador para produzir, né? E produzir cada vez mais. Um outro modelo também que a gente chama Fordismo, né? Ele é fundado numa metodologia nessa concepção taylorista levada às últimas consequências por Henry Ford nos Estados Unidos, que tinha por objeto produzir o seu modelo T de Ford, então, na indústria automobilística. Então as mudanças visavam a produção em série, né, de forma a facilitar, né, com que o trabalhador produzisse cada vez mais. Então, várias referências em textos a gente encontra o modelo de produção taylorista, né, ou taylorista fordista, ele se refere exatamente a essa questão de produção em série, produção em etapas, em que o trabalho é cada vez mais fragmentado e muitas vezes até cronometrado, né, para que o trabalhador produza cada vez mais. Bom, nós vamos parar o vídeo aqui, essa é a primeira parte, e vamos dar sequência depois na segunda parte da nossa conversa.